Fala galera, belezinha? Espero que esteja tudo bem com vocês aí em casa que estão aqui me assistindo nesse momento. Bem-vindos à nossa 15ª aula do nosso curso de Mecânica dos Fluidos 1. Espero que estejam conseguindo acompanhar o conteúdo até esse momento. E na aula de hoje eu tenho um assunto muito importante para falar para vocês. Né? Eu sinto que ao longo de um curso que trata sobre um assunto científico, durante um pedaço dele a gente gasta uma certa energia construindo as ferramentas fundamentais que vão ser usadas no entendimento das coisas mais importantes daquele assunto, né? E eu sinto que a aula de hoje é uma das aulas mais importantes do curso. E eu vou tentar usar aqui algumas das ferramentas que eu vinha já construindo junto com vocês para passar esse conteúdo. O conteúdo da aula de hoje é basicamente a equação do movimento para um meio contínuo. Então, se a gente faz uma recapitulação breve do que a gente vinha tratando até esse momento, quando a gente começou a entrar nessa parte mais de movimento, de dinâmica, lembrem-se que a gente comentou aqui sobre o teorema do transporte de Reynolds, esse teorema matemático que na verdade é uma lei de transformação sistema-volume de controle, né? Entendendo aqui sistema como uma porção fixa de massa que se movimenta junto a um escoamento e volume de controle como uma região no espaço bem definida, geralmente fixa, mas não necessariamente, né? Que eu vou utilizar como um conceito lógico para fazer uma análise da interação desse sistema que se movimenta em meio ao escoamento com as fronteiras desse volume para inferir sobre consequências vinculadas à interação de um fluido que escoa sobre uma superfície em termos de um monitoramento das fronteiras do volume de controle. Então esse teorema ele foi aqui comentado, eu gravei uma aula sobre o teorema do transporte de Reynolds, que não está nessa playlist de mecânica dos fluidos, mas que está em outra playlist do canal. E aqui eu já falei sobre isso, mas eu acho importante frisar novamente, né? Esse canal ele está estruturado já com muitas aulas, né? Eu venho gravando vídeos desde que começou a pandemia. E a minha ideia é que eu possa, ao longo de uma mesma playlist, ou seja, de um mesmo curso, fazer menção a outros vídeos que estão em outras playlists, em outros cursos. Por quê? Porque a gente vai criando cursos de graduação em engenharia, por exemplo, como transferência de calor, mecânica dos fluidos 1, mecânica dos fluidos 2. Em algumas universidades a gente tem transferência de calor 1 e 2. E muitos dos assuntos que vão pintar em disciplinas diferentes são assuntos comuns. Então, por exemplo, o teorema do transporte de Reynolds é um assunto que eu falei sobre ele num curso de convecção, numa playlist que é o módulo 2 de um curso de convecção de calor, que na verdade é um pedaço de um curso de transferência de calor. Então, como convecção é um mecanismo físico que envolve esse carreamento de calor por um escoamento que incide sobre uma superfície geralmente aquecida, né, ou resfriada, esse carreamento térmico do calor ele está associado à natureza física do escoamento. E escoamento é basicamente o fenômeno investigado na mecânica dos fluidos. Então, assim, mecânica dos fluidos, convecção de calor vão ter interfaces comuns de tal sorte que alguns assuntos que eu vou colocar naquela playlist vão pintar aqui. Então, nessa playlist não tem uma aula sobre o teorema do transporte de Reynolds, mas nesse canal tem. Né? Então, assistam essa aula se vocês até agora não assistiram. Bom, esse teorema eu usei na última aula para tentar deduzir uma versão de um princípio físico fundamental, que é o princípio da conservação da massa. Vocês devem lembrar disso, né? Eu deduzi tanto uma versão integral aplicada a volume de controle, quanto uma versão diferencial desse princípio. A versão integral aplicada a volume de controle ela foi usada na última aula para resolver um problema prático de engenharia de predição do tempo de esvaziamento de um tanque. Né? Então acho que na última aula deu para ficar bem claro assim o tipo de abordagem suscetível a esse tratamento integral.
né, a formulação integral ela vai ser muito útil na predição de quantidades de interesse globais, bulks de engenharia. O tempo que esse tanque demora para esvaziar. Pá! Uma outra informação, por exemplo, que a gente vai investigar aqui nesse curso, ainda vinculada à formulação integral. A força resultante numa flange de fixação de um cotovelo redutor numa tubulação que carrega um fluido de um ponto a outro do espaço. Então essas informações globais, a força resultante da interação de um fluido que vira ou o tempo que o tanque demora para esvaziar, vão ser informações que vão ser obtidas por meio da aplicação de uma formulação integral de volume de controle. A formulação diferencial, ela vai estar mais vinculada à solução, principalmente computacional, das equações que governam o comportamento dos campos de velocidade, temperatura, pressão, massa específica, etc., por meio da solução de equações diferenciais. Então, se você quer saber detalhes locais a respeito do comportamento de um escoamento, como eu mostrei aqui naquela aula 13, né, que eu falei McFlu na cachu. Então peguei exemplos de vídeos numa cachoeira e fui explicando eles por uma perspectiva tanto integral, fazendo o desenhozinho do degrau lá e aplicando o princípio de Bernoulli e tal, quanto por uma perspectiva de uma análise diferencial mostrando resultados de simulação computacional. Então a gente tem essas duas formulações, a integral e a diferencial. E essas formulações elas vão estar sempre linkadas com algum tipo de princípio físico fundamental, como por exemplo o princípio da conservação da massa, o princípio de balanço de quantidade de movimento, o princípio de conservação de energia, que a gente também chama de primeira lei da termodinâmica, para que eu consiga usá-las na predição tanto de informações bulk, globais, médias, integrais, quanto em termos de obtenção de detalhes locais de campos de velocidade, temperatura, pressão, etc. Então, eu falo isso várias vezes, assim, porque se você entende a ideia central disso, você talvez se motive mais a se convencer, a gastar a sua energia no entendimento dos detalhes, né, das ferramentas, das deduções, dos teoremas, e até mesmo assim das aplicações desses teoremas e ideias na solução de problemas de engenharia. Eu acho que é importante ter uma clareza, né, desse conjunto da obra, assim. E na aula de hoje eu queria deduzir a equação do movimento. Só que antes de deduzir essa equação, eu queria contar uma historinha para vocês, assim. Essa história da equação do movimento, ela tem assim uma cronologia, né? Ela começa com Newton, isso século XVII, onde Newton, basicamente, formulando a segunda lei, ele explica a causa do movimento, né? Ele basicamente define força como essa causa que gera uma variação na quantidade de movimento de um corpo material que se movimenta. E essa segunda lei tem um grande sucesso na predição de trajetórias de planetas e de astros, mas assim, da forma que ele coloca isso para o mundo, a gente não tinha condição na época de aplicá-la à descrição do movimento de um fluido, porque um fluido é um cara complicado, assim, saca? Um fluido, eu já falei várias vezes, né, para vocês, assim, eu não consigo definir, velho, uma fronteira que separe uma partícula material da outra, quando essa partícula material pertence a um campo de escoamento. Isso dificulta muito a aplicação desse princípio, que é real, que é fundamental, né, que funciona bem para prever movimento, pelo menos em escalas não cosmológicas, mas a gente não consegue aplicar ele diretamente na descrição do movimento de um fluido. Então, depois de Newton, vários personagens históricos muito importantes começam a empreender esforços na tentativa de conseguir transcrever as ideias do Newton em uma linguagem compatível à nossa capacidade de descrever o movimento de um fluido. Então vem, por exemplo, Euler. Euler vem pouco depois de Newton, e Euler é um matemático brilhante, um matemático suíço, que basicamente aplicou as ideias de Newton para a descrição do comportamento de um campo de velocidade e pressão
para um escoamento invíscido, para um escoamento sem viscosidade. Ele conseguiu transcrever a segunda lei de Newton numa linguagem euleriana de campo, só que desprezando esforços mecânicos de natureza cisalhante no interior do fluido. Ele considerou que uma partícula fluida infinitesimal estaria sujeita a dois tipos de esforço, basicamente. Uma força de volume gravitacional vinculada ao peso da partícula e uma tensão normal compressiva vinculada a essas forças de superfície que se manifestam por uma partícula infinitesimal devido ao contato da superfície dessa partícula com outras partículas num bolo contínuo que ele interpretou como estando vinculadas a esse campo de pressão. E nisso ele deduz a equação de Euler, que eu vou mostrar na aula de hoje se der tempo, que é uma equação que descreve o movimento de um fluido invisto. Aí, anos depois, né, já no século XIX, Navier e Stokes, né, o Navier era um cara da mecânica dos sólidos, um cara que é considerado por muitos como o pai da análise estrutural, um cara que trabalhava com estruturas, com deformação mecânica de materiais sólidos, e o Stokes, que era um irlandês da Universidade de Cambridge, que era realmente um cara da mecânica dos fluidos, que estava na época investigando o movimento harmônico de um pêndulo imerso em água, porque ele entendia que esse movimento subamortecido do pêndulo, vocês devem ter visto já isso em vibrações talvez, não sei, né? Essa exponencial decrescente que multiplica uma função harmônica e que representa o movimento subamortecido de um pêndulo, né? Ele estava investigando isso para um pêndulo que se movimentava dentro de um fluido viscoso, porque ele entendia que essa dissipação de energia cinética útil do pêndulo estaria vinculada a esse mecanismo viscoso que não era muito bem entendido na época ainda, em termos de como a viscosidade iria se relacionar com a determinação das tensões cisalhantes nos três planos, nas três direções, para uma partícula fluida infinitesimal imersa em um escoamento. Então Navier e Stokes, meio que juntos e separados, assim, porque eram caras de países diferentes, de épocas diferentes e de áreas diferentes do conhecimento, vão dando ideias que culminam na consolidação, na construção do tensor de tensões de Navier-Stokes. O tensor de tensões de Navier-Stokes é basicamente uma expressão matemática que relaciona um tensor matemático que estabelece as tensões cisalhantes e normais nos planos x, y, z, nas direções x, y, z, para um fluido newtoniano com os seus gradientes de velocidade e com a sua viscosidade. Essa relação tensão-deformação, ou tensão-taxa de deformação, no contexto de mecânica dos fluidos, é o que a gente chama de equação constitutiva. Eu sempre falo o seguinte, que se você pega, por exemplo, essa régua aqui, né, e você quer determinar se esse material é resistente ou não, você vai fazer isso daqui, ó. Vai dobrar e você vai, ou seja, você vai aplicar um esforço, um carregamento e você vai observar a resposta do material à aplicação desse carregamento. A relação entre o esforço e a resposta, ou seja, entre a tensão e a deformação, vai te falar algo a respeito da natureza, da constituição física desse material. Então, essa equação que relaciona tensão e deformação é uma equação que a gente chama de equação constitutiva. Depende da constituição do material, como ele vai responder a uma tentativa de ser deformado. E aí o que Navier e Stokes fazem é basicamente propor uma equação constitutiva para o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso compressível. Entre Euler e Navier e Stokes vem um francês genial, brilhante, um puta matemático incrível chamado Cauchy. E o Cauchy é um cara que consegue generalizar a segunda lei de Newton para uma descrição numa linguagem de campo geral que seja aplicável não só a um fluido, mas a um meio contínuo. Então, mesmo um sólido em regimes de deformação plástica, naquele regime no qual ele não volta mais para o estado original, ou seja, quando um sólido ultrapassa o regime elástico, ele passa a escoar. Então, nesse regime de escoamento, ele vai se comportar internamente de uma maneira muito parecida com o fluido. Então, a predição do campo de deslocamento nesse contexto para um sólido vai ser dada pela solução da mesma equação mãe que eu teria que resolver para um fluido. O que muda é só o tensor de tensões.
Então o Cauchy deduz uma equação que basicamente se baseia na segunda lei de Newton e que é válida para um meio contínuo qualquer. A única coisa que você tem que especificar para o Cauchy nessa equação é quem é o material. E você faz isso através de uma equação constitutiva para o tensor de tensões do material. Se for o tensor de tensões de Navier-Stokes, esse material é um fluido newtoniano. E aí essa equação, a equação de Cauchy com o tensor de tensões de Navier-Stokes, passa a ser a equação do movimento de um fluido, que muitas pessoas chamam simplesmente hoje em dia de Navier-Stokes. Né? Existe uma confusão na terminologia daquilo que se conhece como Navier-Stokes. Mas tem umas coisas interessantes que eu poderia falar sobre Navier-Stokes. E agora começa a entrar na parte lúdica da aula. A primeira delas é o seguinte, eu vou abrir aqui meu Google e vou escrever Clay Math. O Clay Math, velho, é um instituto de matemática que você vai entrar no site, vai ter lá prêmios, né? Eles fornecem prêmios para pessoas que conseguem resolver problemas que estão em aberto há muito tempo. E entre os problemas do milênio, você vai ter aqui Navier-Stokes. Então tem os problemas do milênio. Tem problemas que estão há muito tempo que ninguém consegue resolver essa porra. A maioria de matemática pura. Essa hipótese de rima aqui, por exemplo, tem um livro fascinante, que eu inclusive tenho ele aqui em casa. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Tá aqui, deixa eu pegar para vocês. Olha que legal essa história aqui, rapidinho. Voltei. Tem um livro muito interessante que quando vocês estiverem entediados em casa, não sei o que fazer da vida assim, compre esse livro, chama A Música dos Números Primos, a história de um problema não resolvido na matemática. Esse livro, ele é fascinante, ele é interessantíssimo, assim. Você vai ler ele assim, velho, em 3 dias. E é um livro que quando você entende a história por trás desse problema, que é a hipótese de rima, esse aqui é um livro que conta a história da hipótese de rima, você vai ficar com mais vontade de estudar engenharia e de mecânica dos fluidos, porque realmente é fascinante, assim, né? E entre os problemas do milênio tem aqui, Navier-Stokes Equation. E ele fala, essa é a equação que governa o escoamento de fluidos como água e ar, entretanto, não existe uma prova para a questão mais básica que alguém poderia se perguntar. A solução existe? Soluções existem? Elas são únicas? Né? Por que perguntar por uma prova? Porque uma prova te dá não apenas certeza, mas também entendimento. Então existem matemáticos que não entendem porra nenhuma de física e que passam a vida inteira analisando as propriedades matemáticas da equação de Navier-Stokes. Olha que coisa incrível, né? E não só isso. A equação de Navier-Stokes, esse aqui é o Stokes, né? É uma equação que quando você resolve, você consegue prever o movimento das massas de ar da atmosfera, das correntes oceânicas. Então é a equação central. E é massa assim, this problem is unsolved. É claro, se tivesse resolvido não estaria aqui como um dos problemas do milênio. E se não me engano, se você provar isso daqui, você ganha $1 milhão. Tem um prêmio em dinheiro mesmo, né? Só que, cara, é isso. Ninguém consegue provar. Agora, o fato interessante é o seguinte. Diga. Eu já tinha provado que não tem solução, quer dizer, só tem soluções para números, para condições específicas, né? Não, o que a gente sabe, a gente consegue resolver Navier-Stokes em problemas muito particulares. Então, por exemplo, um escoamento laminar que incide horizontalmente sobre uma placa plana horizontal, longe do início da placa, nas proximidades da parede, a gente resolve. Um escoamento totalmente desenvolvido dentro de um tubo circular, longe da entrada, em regime laminar, a gente resolve. Mas são casos muito particulares que a gente consegue resolver. Quando a gente aplica várias hipóteses restritivas em cima de Navier-Stokes, a gente consegue resolver. Agora, a gente não consegue provar, olhando para a equação, que ela é uma equação que admite uma única solução para um dado problema específico. Por exemplo, e a gente não consegue provar que ela quando eu falo isso, é quando a gente entra no campo da turbulência, tá? No caso geral e tal. Aí realmente a coisa realmente complica muito, assim. E a gente não consegue provar
que pode existir uma solução analítica geral. Isso até hoje não existe. O que a gente consegue resolver é, você faz várias aproximações, simplifica um monte de termo, põe condições de contorno específicas, e aí ela pode ter solução em alguns casos. É isso. Não, mas eu tô perguntando se tem como provar que não existe solução. Não que eu saiba. Não que eu saiba. Isso é, inclusive, um dos problemas do milênio. Agora, o interessante é o seguinte, velho. Navier-Stokes, velho, é o que todo mundo usa hoje em dia para fazer a previsão do tempo. E, cara, desde que você é pequeno, você deve observar assim que a gente erra muito, né? Quando a gente quer prever o tempo, assim. A gente tem uma dificuldade, assim, velho, de saber se vai chover final de semana, né? De confiar na previsão do tempo, assim. E é uma coisa muito interessante, porque a nossa espécie, ela construiu para si um estilo de vida muito dependente dessa necessidade de conseguir prever com algum nível de certeza o comportamento do clima. Então, assim, em busca de uma segurança alimentar, a nossa espécie começou a ter que prestar mais atenção para quando iria chover, para poder definir quando queria plantar, né? Antigamente a gente andava por aí em bandos, caçando, coletando, pegando semente, subindo em árvore. Era uma vida muito dinâmica, totalmente nômade, mas muito arriscada e com pouca segurança alimentar, né? E isso motivou a gente a usar a nossa inteligência para perceber que existia uma correlação entre os ciclos da natureza e, em termos das mudanças de clima, de temperatura, de umidade, de chuva, e o crescimento das plantas, que serviam como alimento não só para a gente, mas para os animais que a gente também consumia para se alimentar. Então, em busca dessa segurança alimentar, a gente começou a tentar ter mais certeza na previsão do clima. Só que até hoje é uma coisa que a gente tem dificuldade. E para prever o clima, você tem que resolver Navier-Stokes, para poder verificar como que aquela nuvem que vai estar carreando umidade da floresta amazônica vai descer aqui para o centro-oeste e vai precipitar aqui em Brasília e vai chover e vai mudar o nosso clima. E aí hoje em dia como é que a gente faz isso? A gente tem sistemas de dados que tem sensores meteorológicos com balões atmosféricos que ficam captando e medindo o tempo inteiro dados, né, do que acontece lá em cima e mandando isso para uma central e alimentando essa central de processamento que usa esses dados para definir condições de contorno e condições iniciais numa malha de cálculo que vai prever o comportamento do campo de velocidade, temperatura, pressão, concentração de umidade de grandes regiões do Brasil, do Centro-Oeste. É claro, quando a gente olha para a Terra, pelo menos por uma perspectiva da nossa escala, é um lugar muito grande. Então a gente tem vários clusters de supercomputadores espalhados pelo Brasil inteiro, pelo mundo, cada um ali, né, tentando calcular numa malha de cálculo local essas condições e se comunicando com os outros, porque existe uma questão de continuidade, né, nesses campos, assim. E é um esforço computacional hercúleo, gigantesco, e a gente erra muito. E eu estava assistindo, anteontem, uma série no Netflix, muito interessante, no qual, se não me engano, chama A Ciência por Trás dos Dados, eu não lembro agora o nome assim, mas é uma série no qual um cara começa a correlacionar dados que aparentemente no senso comum estão descorrelacionados e por uma perspectiva científica. E aí ele mostrou um exemplo que eu achei fascinante e que tem tudo a ver com o Navier-Stokes. Eu falei, eu tenho que contar isso para os meus alunos, que é o seguinte, tem um cara que é um biólogo lá nos Estados Unidos, lá em Delaware, e ele estava estudando uma espécie de sabiá e ele queria saber exatamente para onde esses pássaros migravam no inverno, né? Sabia que eles iam para o sul, mas não sabiam para onde que eles iam exatamente, quanto que eles voavam e tal. Então ele colocou uma rede no meio da floresta lá nos Estados Unidos, capturou alguns sabiás, colocou um GPSzinho bem levinho, mais leve que um clips de papel, na perninha do sabiá e soltava.
para vários sabiás ele fez isso, né? E aí ele começou a monitorar por GPS onde esses pássaros estavam indo. E descobri que eles estavam indo para o Brasil. Então eles viajavam mais ou menos 6.000 quilômetros, cada passarinho, a cada estação. E a época em que eles viajavam para o sul estava sincronizada com os períodos nos quais eles faziam os ninhos dele lá no norte, né, para poder criar os filhotes e tal. E aí ele começou a observar que cada ano esses passarinhos estavam migrando para o Brasil em épocas diferentes, não era sempre no mesmo mês. Ele falou, pô, por que está acontecendo isso assim, né? A gente espera sempre observar padrões, né? É uma característica da nossa cabeça, tentar observar, identificar padrões e estabelecer relação de conexão entre esses padrões. É assim que a gente entende o mundo. E aí ele falou, porra, por que esses passarinhos estão a cada ano migrando numa fase diferente? Qual que é o motivo que explica isso? E aí ele formulou a seguinte teoria, ele falou, bom, esses pássaros, velho, eles viajam 6.000 quilômetros, né? Então eles vão passar um bom tempo sobrevoando o oceano. Se quando eles estiverem cruzando o Golfo do México, eles forem pegos por uma tempestade tropical, eles vão morrer, não tem onde pousar, não tem onde se abrigar, estão no meio do oceano. Será que esses pássaros eles têm uma noção intuitiva de qual é a melhor época para voar, para evitar tempestade? Assim, quando eles estiverem cruzando o Golfo do México, será que eles estão prevendo o futuro em algum nível? Assim, sabendo que esse ano vai ser mais tensa a temporada de furacão e vão sair um pouco antes para evitar de acontecer isso? E começou a anotar esses dados que indicavam o período em que eles saíam do norte e tentar correlacionar isso com dados meteorológicos vinculados ao comportamento das tempestades, furacões que todo ano acontece no Golfo do México. Né? Existe uma temporada de furacão todo ano naquela região ali. E aí, 2018, se não me engano, era um ano em que os meteorologistas do mundo inteiro, com seus supercomputadores, estavam prevendo ser um ano mais tranquilo de tempestades. Só que nesse ano os passarinhos saíram bem mais cedo do norte. Ele falou, será que os passarinhos estão prevendo uma temporada mais tensa de furacão, saíram mais cedo? Então, assim, ele falou, no entendimento dele, né? Os passarinhos estão achando que esse ano vai ser mais tenso. Né? Os cientistas com seus supercomputadores estão prevendo uma temporada mais tranquila de furacão. Acabou que foi um dos piores anos da história de temporadas de tempestade tropical. E os passarinhos estavam certos, assim, saíram bem mais cedo do norte, evitaram a tempestade, chegaram no sul tranquilo, né? E aí isso leva a gente para a seguinte questão. Isso não é misticismo. Isso é uma hipótese científica baseada em dados, assim, né, de que talvez esses passarinhos, intuitivamente, eu não sei como, né, eles têm um sentido diferente do nosso para perceber as mudanças climáticas que a gente não consegue, assim. E eu quis contar essa história para vocês porque, assim, é uma tendência comum do aluno de engenharia, não só de engenharia, mas do aluno estudante de ciências de um modo geral, ainda mais muito novo, né, de ficar muito deslumbrado com esse aprendizado científico, e eu entendo, porque eu já estive aí também, e porque ciência realmente é uma coisa fascinante, assim, né? Quando a gente entende as coisas, isso, porra, é lindo, é encantador, é bonito, mas é muito importante que a gente sempre lembre dessa história do passarinho, né? Para ter a clareza de que a ciência é uma ferramenta, de que ela tem as suas limitações, né? E de que existe uma sabedoria natural que você pode extrair da vida pelo simples processo de observar a natureza, olhar. Né? Ela vai te ensinar muita coisa, assim. Inclusive, vai te ensinar muita coisa que depois vai poder ser tipo, traduzida por meio do discurso científico também. O que você não pode, né, é achar que a ciência explica tudo, porque não explica, não. Ela interpreta muito bem relações de conexão locais entre os fenômenos que você observa no mundo. Mas é sempre importante ter em mente essa postura humilde quando você for estudar a ciência, de entender que as coisas têm o seu lugar. E nunca se esqueçam dos passarinhos, velho, que superaram todos os clusters do mundo na predição
do clima, né, por um mecanismo que não tem nada a ver com Navier, não tem nada a ver com Stokes, tem a ver com uma coisa que a gente não sabe o que é, mas que está aí, que existe. Tá? Então eu quis contar essa historinha porque eu acho que ela é interessante, já falei demais, e agora então vamos começar de fato a aula de hoje tentando deduzir essa equação do movimento, agora que vocês estão já suficientemente motivados para absorverem esses conteúdos. Então a ideia da aula de hoje é a gente deduzir a equação de Cauchy, entender de onde ela vem, entender que ela vem da aplicação do teorema do transporte de Reynolds em conjunto com a segunda lei de Newton para a descrição do princípio de balanço de quantidade de movimento, que aqui vai ser deduzido tanto numa versão integral quanto numa versão diferencial, tá? Então assim, em algum momento da aula, se vocês estiverem se sentindo perdidos com as integrais e derivadas e divergentes, tentem encontrar uma motivação para esse entendimento, tendo em mente que isso vai chegar numa das equações mais importantes da física clássica, num dos problemas do milênio, numa equação que a gente tenta resolver o tempo inteiro e não consegue com sucesso, mas que tem uma beleza em si e que vai dar muitas respostas para muitos problemas de engenharia. Então o princípio físico da aula de hoje é o princípio de balanço de momento linear, né? E ele vai começar aqui, agora vamos pegar caneta e vamos pegar a régua para poder enunciar esse princípio e deduzir ele no nosso equacionamento matemático. Então eu vou começar aqui a aula de hoje pedindo para a gente lembrar, então lembrando do nosso famoso... Ô cacete. Eu tenho uma dificuldade assim de desenhar aqui e às vezes eu perco um tempinho porque eu quero entender, né, qual é o padrão de movimento da minha mão que vai levar a uma grafia mais estruturada. Ela muda ao longo da aula inteira. Enfim, vamos começar aqui lembrando do teorema do transporte de Reynolds, que fala que a variação de uma propriedade B pertencente a um sistema ao longo do tempo, isso daqui vai ser igual à variação no tempo de uma integral ao longo de um volume de controle do produto ρ, Bzinho, dV, mais uma integral nas superfícies de controle que circundam esse volume de Bzinho, ρ, V, escalar n, dA. Isso vai ser minha equação número 1, teorema do transporte de Reynolds. Esse B aqui do sistema, é sempre bom a gente colocar aqui, ele é, por definição, a integral no volume desse sistema de ρ, Bzinho, dV. Então a gente viu que, sei lá, se eu quero que a minha quantidade extensiva B do sistema seja a massa, por exemplo, o meu Bzinho teria que ser 1, para que a integral da massa específica por um diferencial de volume em todo o volume recupere a massa de um sistema. Vamos considerar agora, nesse contexto, que o meu Bzinho seja o próprio campo de velocidade. Então agora o B é uma quantidade vetorial. Se o Bzinho é o campo de velocidade, o que eu vou chamar de Bzão do sistema também vai ter que ser uma grandeza vetorial, e esse cara, por definição, vai ser integral no volume ocupado pelo sistema do produto ρ, velocidade, dV. Que diabos é essa integral aqui, pessoal? O que ela representa para a gente? A integral no volume de ρ, massa específica, velocidade, dV. O que isso representa fisicamente? Que grandeza é essa que vocês já viram antes na vida de vocês? Momento. Momento, perfeito. Alguns chamam de momento linear, outros chamam de quantidade de movimento. É a mesma coisa. Então esse cara aqui, ele seria a quantidade de movimento ou momento linear. E aí, se você faz isso então, né, eu vou chamar isso daqui então de P do sistema
a quantidade de movimento ou momento linear. Se você aplica isso aqui na equação 1, com Bzinho igual ao próprio campo de velocidade, o que você vai ter é que a variação com relação ao tempo da quantidade de movimento do nosso sistema vai ser igual à derivada com relação ao tempo da integral num volume de controle de ρ Vzinho dv. Eu vou usar a mesma letra V, mas se eu tiver um tio embaixo, indicando que esse cara é um vetor, esse cara vai ser velocidade. Se eu não tiver um tio, vai ser o volume. Porque é volume e velocidade, começa com V, né? Então um é vetor, outro não é. Dá para entender aqui, eu imagino. Só para a gente não ficar tendo que inventar uma outra letra para esse cara e tal. E aqui mais a integral nas superfícies de controle de V, ρ, V, escalar n, dA. Interessante isso. Veja, isso aqui nada mais é, essa equação 2, que é a aplicação do teorema do transporte de Reynolds usando uma variável Bzinho, que na verdade é a velocidade. Não tem nada de física aqui. A física vai entrar agora, quando eu pego e enuncio que essa variação no tempo da quantidade de movimento do sistema, pela segunda lei de Newton, e agora entra um princípio físico aqui, né, a segunda lei de Newton, esse cara aqui, a variação com relação ao tempo da quantidade de movimento do sistema, isso vai ser igual ao somatório de forças que atua no meu sistema. Agora eu tenho física, né? Só que é o seguinte, esse sistema é uma porção... Nossa, tá tudo... Deixa eu fazer o seguinte, tá tudo para baixo, eu não tinha visto aqui não. Deixa eu pegar esse quadro e arrastar ele para cima, porque ele está aqui embaixo. Pronto, que eu tenho mais espaço para escrever na mesma folha. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever a seguinte frase para a gente continuar o nosso processo dedutivo, né? Porque eu estou buscando aqui uma abordagem de volume de controle para poder resolver o problema. E a frase que eu vou escrever é o seguinte: como o sistema passa pelo volume de controle, as forças atuantes no sistema se darão por sua interação com o volume de controle. Então vai existir, né, um intervalo de tempo no qual o sistema vai estar totalmente preenchendo esse volume de controle, de tal sorte que as forças que esse sistema sofre vão ser as mesmas que o volume de controle vai sofrer ali por essa interação. Então, eu vou definir aqui, para poder aplicar esse princípio integral, o seguinte. Vamos assumir aqui que essa variação da quantidade de movimento do sistema, que interage com o volume de controle, vai produzir um resultado de forças que vão atuar no volume de controle. E aí, eu vou aplicar isso daqui e vou ter, a princípio, a seguinte equação. Somatório de forças vai ser igual a variação no tempo na integral no volume de controle de ρ v dv mais a integral nas superfícies de controle de v ρ v escalar n dA. Uma outra forma que eu poderia ter também de colocar isso daqui, eu posso pôr ou. Eu vou até copiar e colar para não gastar muito tempo escrevendo tudo de novo aqui. Perdão. Eu fazer o seguinte. Vou copiar tudo igualzinho aqui. Só que esse primeiro termo, muitas vezes, por conveniência, principalmente na hora de resolver problemas, a gente pega essa derivada aqui e a gente coloca ela aqui dentro da minha integral. E aí uso um símbolo de derivada parcial para derivar aquilo que de fato varia ao longo do tempo, no caso ρ vezes v. Então tanto faz assim. Essa versão aqui, essa primeira, a gente vai usar mais quando estiver resolvendo um problema que tenha que ser resolvido a partir de uma formulação integral. Essa
versão aqui, a gente vai usar mais nesse processo dedutivo de tentar transformar essa equação integral na sua versão diferencial. Então, o que eu vou escrever aqui a respeito dessas equações é o seguinte. Eu vou pôr um box vermelho. Vou destacar isso daqui, porque isso aqui é muito importante. E vou dar um número, isso aqui vão ser as minhas equações 3. Vou dar o mesmo número, porque é a mesma equação, 3. E eu vou falar o seguinte, que isso daqui já é o que a gente chama de formulação integral do princípio de balanço de quantidade de movimento. Eu vou usar essa equação em alguns exemplos na aula que vem para a gente aplicá-la à determinação de forças que atuam em volumes de controle que interagem com um escoamento que passa ali através desses volumes. Mas na aula de hoje eu queria focar na dedução da versão diferencial desse princípio, que vai levar à equação de Cauchy. Né? É muito comum assim que a gente separe esse curso Mecânica dos Fluidos na graduação em MEC-Flu 1 e 2. E aí, geralmente, MEC-Flu 1 a ênfase é a formulação integral e MEC-Flu 2 a ênfase é a formulação diferencial. Mas, na verdade, não existe MEC-Flu 1 nem MEC-Flu 2, existe MEC-Flu. A gente fica inventando as separações. Então, assim, eu vou tentar sempre mostrar para vocês esse link o tempo inteiro entre MEC-Flu 1 e MEC-Flu 2. Claro, eu vou mostrar o link e vou dar ênfase para aquilo que está na ementa de MEC-Flu 1. Mas não vou deixar de falar de coisas que vocês vão ver novamente em MEC-Flu 2, porque fazem parte de uma mesma ciência, e eu acho que quanto mais eu for falando sobre isso já antes, mais o cérebro de vocês vai, assim, sendo preparado para MEC-Flu 2. Porque isso vai exigir um nível de maturidade que vocês não têm ainda. MEC-Flu 2 é uma matéria que exige maturidade. Né? É a primeira matéria do curso que eu acho que realmente tem que ter maturidade para entender. E por isso que é um bicho-papão, porque vocês estão adquirindo ela ainda, essa maturidade. Então, eu quero também aqui preparar a cabeça de vocês para entender MEC-Flu 2, que vai ser muito legal também. MEC-Flu 2 é lindo, cara, é bonito pra caramba, assim, é uma matéria maravilhosa. Por mim teria MEC-Flu 1, MEC-Flu 2, MEC-Flu 3, MEC-Flu 4. É muito legal o MEC-Flu, assim, saca? Então tem que ter várias. Mas enfim, o que eu vou fazer aqui agora, velho? Vou fazer o seguinte, eu vou... Diga. Esse BV aí é escalar? Perdão, o que é escalar? No aspecto de controle. É V escalar no V? Não, aqui é tipo na equação 1? Não, no final. Já tá. Aqui? Na parte dos coeficientes. O escalar tá só aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. V escalar N. Repara o seguinte, V escalar N é um escalar, concorda? Esse V que está aqui é um vetor. Então aqui eu tenho tipo um vetor que multiplica um escalar. Essa equação é uma equação vetorial. Porque do lado esquerdo eu tenho força. Então, na verdade, essa equação 3 são três equações. Uma para a direção x, uma para a direção y, uma para a direção z. Naquela fronteira específica, V escalar N vai dar um escalar. E aí, se eu estiver resolvendo a equação para a direção x, eu vou ter que pegar só a componente x desse cara que sobrou. Esse cara aqui vai ditar a direção, a componente. Isso daqui não tem direção, isso aqui é um produto escalar. E se fizesse o contrário? V escalar V e aí o N dando a direção, ia dar a mesma coisa? Não ia dar a mesma coisa. Porque quando você olha para o teorema do transporte de Reynolds, você repara que originalmente aparece um V escalar N aqui. Esse B pode ser escalar, vetor, tensor, tanto faz. E ele aparece aqui solto. Então se você faz um V escalar V, era como se estivesse admitindo que tivesse aqui um B escalar V, o que não faz sentido nenhum, porque esse B pode ser inclusive um escalar. Então o produto escalar aqui tem que ser entre o vetor velocidade, que transporta esse fluxo de massa, calor ou quantidade de movimento, através de uma fronteira que tem uma direção normal N, que define um sentido. E aí é o V escalar N que vai te dar o sinal positivo ou negativo para falar se esse cara é uma entrada ou uma saída. Então é sempre V escalar N. O que vem antes ou depois pode ser vetor, pode ser escalar, mas se for vetor vai estar solto, sem um produto escalar entre ele e o que vem depois. Vai ficar bem mais claro para você
quando eu começar aqui a aplicar na forma de exemplos, exercícios, esse princípio integral, né, de balanço de quantidade de movimento à solução de problemas de engenharia, tá? Então, assim, por enquanto, tenha a clareza de que o produto escalar é necessariamente entre um dos V's, aqui eu tenho dois, o último e um vetor normal naquela superfície que aponta para fora e que vai indicar se é uma entrada ou uma saída. Beleza? Então, massa. Vamos prosseguir aqui. Inclusive, papel gente. Então corrija aí, porque essa versão aqui, ó, é que é a versão que está certa. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou modelar essas forças da seguinte maneira. Eu vou assumir que o meu somatório de forças ele vai ser desmembrado em duas forças, dois tipos de força, não é duas forças, mas duas categorias de força. Vão ter forças que vão atuar em todo o volume do meu material. E vão ter forças que vão atuar principalmente nas superfícies. Então, forças de volume e forças de superfície. Essas aqui estão vinculadas às forças de campo. Quando eu falo força de campo, é tipo, por exemplo, força de campo gravitacional. E as forças de superfície vão estar vinculadas às forças de contato, vamos colocar assim. Ou seja, pressão, cisalhamento. Vou pôr, tipo assim, palavras-chave, tá? Que vão estar vinculadas a essas forças. Viscosidade, atrito. Esse contato direto de uma partícula em cima da outra vão gerar forças aí na superfície, que vão depender da natureza do tensor de tensões. Essa equação é a equação 4. E aqui eu vou propor uma modelagem de cada uma dessas forças. Essas forças de volume, que vão estar associadas principalmente à gravidade, elas vão ser modeladas a partir de uma integral nesse volume de controle de ρ, g, dv. Veja, isso aqui não é massa vezes gravidade. Isso aqui é a força de campo. Só que dada em termos de uma integral. E é claro, eu vou tentar propor essas expressões para a força em termos de integral. Porque a equação 3 eu tenho um monte de integral. Integral de volume mais integral de superfície. Se eu puder ter um monte de integral se relacionando, isso pode ser interessante para mim no meu processo dedutivo de busca de uma versão diferencial desse princípio físico. Lembrem-se que na última aula eu deduzi a versão integral diferencial do princípio da conservação da massa e eu comecei com o teorema do transporte de Reynolds, cheguei na versão integral e aí eu fiz um jump para a versão diferencial usando o teorema da divergência para transformar aquelas integrais de superfície em integrais de volume, para poder comparar termos no mesmo espaço, na mesma base, para comparar integrais de volume com integrais de volume. Eu não posso comparar, sei lá, livro com régua. Eu vou comparar um livro com outro livro. Esse livro é mais legal que esse. Eu tenho que comparar coisas que estão numa mesma base. Então aqui eu tenho um somatório de força, aqui eu tenho integrais de volume, integrais de superfície. Eu vou tentar propor modelagens para essas forças em termos de integrais. Para as forças de volume está fácil. Ninguém tem dúvida de que uma integral no volume da massa específica vezes a gravidade integrada no dv, isso aqui é a força-peso naquele volume. Agora, e as forças de superfície, velho? Como é que eu vou modelar esse cara aqui? Essa é uma pergunta que não quer calar. Como é que eu modelo esse cara? E agora entra a parte interessante, agora entra a genialidade do Cauchy, agora entra, velho, o brilhantismo do Sapiens no processo de tentar resolver essa treta usando uma argumentação elegante. Então, lembre o seguinte, velho. Cadê minha coisa? Lembre que o meu tensor de tensões, eu vou definir um tensor sigma, que é um tensor de segunda ordem.
que é função do espaço e do tempo. E aí, essas duas setinhas embaixo são uma terminologia que eu vou aqui utilizar para indicar que esse cara tem uma natureza diferente de um escalar ou de um vetor. Um escalar eu ponho simplesmente a temperatura. Não ponho aqui embaixo, nada disso. Um vetor eu ponho um tio aqui embaixo. Esse cara é um escalar. Esse cara é um vetor. Agora, esse tensor de tensões, ele não é nem escalar nem vetor, ele é uma outra coisa. Esse cara é um tensor que eu chamo de tensor de segunda ordem. Tem uma aula no meu canal que, modéstia à parte, está bem legal, me dediquei nela e tal, sobre notação inicial. Tem parte 1 e parte 2. Pelo menos a parte 1 assistam. Lá eu faço um review legal do que é um escalar, um vetor, um tensor de segunda ordem. Tá bem bacaninha assim. Em algum momento da vida de vocês vão ter que ver essa aula mesmo, principalmente em MacFlu 2, tá? Bom, por que esse cara ele é diferente de um vetor? Porque se eu fosse expressar esse cara através de uma representação matricial, eu teria que falar o seguinte: esse cara vai ter componentes no plano x direção x, no plano x direção y, no plano x direção z, no plano y direção x, no plano y direção y, no plano y direção z, no plano z direção x, no plano z direção y, no plano z direção z. Eu tenho 3 planos e 3 direções para definir o estado de tensão. Vamos pôr aqui, velho, um colchete, porque eu não consigo fazer um parênteses reto desse tamanho, para definir num ponto a tensão que eu estaria aplicando no material. Então eu teria uma terminologia, né, que seria basicamente a seguinte: sigma ij EI EJ, esse cara, eu estaria usando o primeiro índice para designar o plano em que esse esforço é aplicado e o segundo, a direção. Por quê? Porque eu já falei sobre isso. Eu tenho 3 maneiras diferentes de aplicar um esforço na direção X por unidade de área nesse livro. Se a direção X é a direção da caneta, eu posso tentar esticar esse cara aplicando um esforço nesse plano normal, pá. Eu posso tentar cisalhar esse cara no plano superior aqui. Isso vai levar a um outro desfecho do destino do livro. Ou eu posso aplicar um plano, um carregamento também em X, nesse plano frontal. Então, para uma mesma direção, eu tenho 3 planos para a aplicação desse carregamento. Por isso, eu tenho que compactar, organizar as informações que representem o estado de tensão de um ponto, de um meio contínuo, usando 9 informações. Esse cara não é um vetor, definitivamente. Esse cara é um tensor de segunda ordem. Segundo, porque eu pego o número de dimensões do espaço, 3, elevo a ordem do tensor 2, isso me dá 9 componentes que eu uso para descrever esse cara. Então ele é um tensor de segunda ordem. Essa é a terminologia. Então, imagine agora, e aí tudo isso daqui é o seguinte, só para falar que existe, velho, um campo de tensão. Ou seja, que em cada ponto do espaço, dentro de um meio contínuo, ao longo de cada instante de tempo, eu vou ter um campo de tensão que vai me determinar o estado atual local de carregamento mecânico em cada partícula material que estiver cruzando aquele ponto naquele tempo. Tá claro essa ideia para vocês? Isso é muito abstrato. Mas assim, se existe um campo de temperatura, e fica fácil pensar nisso, estenda o raciocínio para um campo de velocidade. Também é fácil pensar nisso. Então agora, jumpei do campo de velocidade para o campo de tensão. Essa é a conclusão, assim, óbvia dessa parte do quadro. Existe um campo euleriano de tensões. Só isso. Eu quero que vocês estejam em mente. Bom, agora eu estou tentando aplicar isso daqui para uma partícula material, segundo a lei de Newton. Eu falei várias vezes aqui que as leis da física não são leis que se aplicam para campo, se aplicam para partículas materiais, para a matéria. O campo é um recurso que a gente usa, uma abstração humana, para entender uma coisa complexa que envolve muitas partículas materiais, ou muitas cargas elétricas, ou muitas
né, muitos dipolos magnéticos que vão dar origem a um campo de velocidade, a um campo elétrico, a um campo magnético, a um campo. Né? Então, para a gente aplicar essa ideia de campo para um contexto de corpo material, eu vou escrever aqui o seguinte para vocês. Imagine um volume de controle de forma totalmente arbitrária. Como, por exemplo, sei lá, um cara assim, ó. Vou até dar um zoom aqui. Então imagine que eu tenho aqui um volume de controle bem arbitrário. Só que, velho, em cada ponto da superfície desse cara, eu defino um vetor normal n que aponta para fora. E claro, a direção desse vetor normal varia ao longo de cada ponto da superfície. Tá? Imagine isso aqui. Então daqui, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Vou pôr aqui uma letrinha menor. 13. A direção desse vetor normal varia em cada ponto da superfície desse volume arbitrário. Um mapeamento do comportamento desse vetor vai nos dar uma informação sobre sua forma. Quando eu faço um mapeamento de como o vetor normal varia ao longo de uma superfície, eu estou traçando a topologia dessa superfície. Veja, se o vetor normal varia sempre nesse sentido aqui, de maneira em que ele não entra para dentro, para fora, mas sempre aponta para fora, radialmente e tal, o corpo material é uma esfera. Vocês estão ouvindo um avião altíssimo aqui também? É o Gripen, professor. Eu estava olhando aqui na janela, por isso que eu estava olhando o novo avião da Força Aérea que está estreando, acho que eu vou inaugurar aqui. Esses militares, assim, gostam de fazer barulho, né, velho? Chamar atenção, assim. Ô galera carente, insegura, olhem pra mim, né? Meu Deus, velho, eu tenho um pouco de preguiça disso. Mas é uma barulheira, né, velho? Assim, nossa senhora, velho. Enfim, até me desconcentrei aqui. Mas é lindo, né? Uma bela obra de engenharia, um avião é uma coisa maravilhosa, incrível, né, velho? Assim, é fascinante que essa porra exista. Tem inclusive, assim, cara, um colega meu da Unicamp, assim, que é um pesquisador brilhante, o professor William Wolff. Eu adoro esse cara, velho, gente finíssima, velho. E ele trabalha, assim, num projeto com a Boeing, acho que é com a Boeing, assim, para redução de ruído de aeronave, assim, para evitar desconforto de pessoas como nós que estamos aqui tentando ter uma aula e tem essa barulheira, assim, né? A produção de ruído numa aeronave é um fenômeno físico fascinante, assim. É incrível, assim, né? Do ponto de vista da mecânica dos fluidos, é complexo, é lindo e, inclusive, para resolver isso, ele tem que usar essa equação que eu vou deduzir na aula de hoje. Então tá tudo ligado, esse avião, o barulho que ele faz, essa aula, a equação, esse outro avião que está aqui fazendo também barulho aqui agora também, tá tudo ligado. Bom, o fato é o seguinte, que se eu faço um mapeamento do comportamento do vetor normal ao longo da superfície desse corpo de forma arbitrária, eu vou saber se esse cara é uma esfera, um cubo, se é um corpo em formato de mouse. Não importa o quão arbitrário esse cara seja. Se eu faço um mapeamento do comportamento do vetor normal na sua superfície, eu vou ter alguma informação sobre a topologia desse volume. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, velho, eu tenho esse tensor de tensões, esse cara é um campo, em cada ponto do espaço, em cada instante de tempo, ele tem um valorzinho lá para cada plano, para cada direção. Então esse cara, né, ele é algo que eu poderia dizer ser euleriano. Campo. Campo é Euler. N não é um campo. Não tem um campo de vetor normal. Não existe isso. Não é um campo. Eu quero deixar isso bem claro. Não tem como eu definir um campo de vetor normal. Porque o vetor normal ele diz respeito à forma de um corpo.
Ou seja, esse cara não é um campo, ele, na verdade, fornece a forma, shape, de um volume ou de um corpo específico. Então, esse cara aqui, o N, ele não tem nada de euleriano. Ele tem uma natureza lagrangiana. Está associada à forma de um corpo material, ou de um volume de controle, sei lá, que está ali imerso num campo. Agora repara o seguinte, note que se eu faço aqui o produto N escalar sigma, se esse corpo está imerso num campo de tensão, eu posso fazer uma projeção ao longo dos pontos da superfície desse corpo, do campo de tensão local ali, projetando o vetor N escalar sigma. O que daria isso daqui, velho? Vamos fazer essa continha para ver o que isso aqui daria. Veja, N seria um cara que teria componente Nx, Ny, Nz. Sigma, eu já mostrei que é esse daqui, ó. X, Y, Z, plano, direção, é um monte de termo aqui. Vou até pegar esse cara e pôr menor aqui. Se eu faço esse produto escalar, o que eu vou ter no final, velho? Eu vou ter na direção X, Nx, sigma xx, mais Ny, sigma yx, mais Nz, sigma zx. Isso na direção é x. Todo mundo tá vendo, né? Estou fazendo aqui um produto matricial, bem simples, para nem ter que usar notação indicial. Vocês não falam assim, ah, professor, mas você não ensinou isso aqui antes. Então, estou fazendo da mesma maneira que vocês viam, sei lá, introdução à álgebra linear. Né? Nem isso, no segundo grau, velho. Eu acho que resolver sistema linear por regra de Cramer, você viu isso no segundo grau já. Aí tem que tirar uns determinantes lá, essas coisas aí. Aí na direção y, eu vou ter então nx, sigma xy, mais ny, sigma yy, mais nz, sigma zy. Olha que coisa incrível. Cara, eu acho isso aqui muito incrível mesmo. Sempre que eu deduzo isso daqui, velho, eu fico feliz. É um tipo de dedução que eu gosto muito de fazer. Porque é muito fundamental, é muito importante e nunca fica feio. Aqui eu vou ter xz, aqui eu vou ter y, yz, aqui eu vou ter z, zz, e aqui eu vou ter ez. Olha esse cara aqui, velho, o que ele deu. Ele me deu alguma coisa, primeiro, que é medida em termos de força por área. Olha que legal, é força por área isso aqui. Ninguém tem dúvida. O vetor n ele é unitário. Então a dimensão disso é a mesma dimensão de sigma, que é tensão, que é força por área. Segundo, me deu um vetor, é x, é y, é z. Terceiro, em cada direção eu tenho uma correspondência desses primeiros caras aqui. Então eu estou pegando então a contribuição da tensão, que é a força por área, nos três planos para cada direção. Então, esses caras são sempre iguais, os primeiros índices aqui. E o segundo que sobra aqui, x, está na direção x. O terceiro, aqui, y, está na direção y. E aqui a mesma coisa para a direção z. Então esse cara nada mais é do que a força por unidade de área que atua em cima de cada ponto na superfície de um corpo material que está ali imerso no escoamento. Vocês percebem isso?
Eu vou até escrever isso aqui, ó. N escalar sigma. Esse cara aqui fornece a força por unidade de área atuante em cima de cada ponto na superfície de um corpo material de forma arbitrária, imerso em um campo de escoamento. Então, independente da forma do corpo, eu sei que N escalar sigma vai me dar o valor da força normal em cima de cada cara. Esse cara aqui, a gente também tem um outro nome para ele que é muito importante na mecânica dos fluidos. Ele tem dois sinônimos também. A gente chama esse cara de vetor de tensões, porque ele é um vetor. Em inglês chamamos também de traction. E fato é que, independente da forma do corpo e tal, essas forças de superfície nada mais, nada menos serão do que as integrais nas superfícies de N escalar sigma dA. Porque se esse cara é a força por área em cima de cada ponto, a densidade, para eu saber a força total, é só integrar na superfície inteira esse cara. Eu vou ter a força na superfície, como sendo um cara que é função do tensor de tensões. Essa equação vai ser a equação 6. Deixa eu ver se a 5 foi a da gravidade. Não, mas era para ser. Então aqui a gente põe 5. Matheus ia fazer uma pergunta. Diga, Matheus. Não, professor, você ia perguntar se a forma inicial seria NI, sigma e J é J. É exatamente isso. NI, sigma e J é J. Isso mesmo. Perfeito. De nada. Agora, olha que coisa mais bonita do mundo, velho. Eu vou pegar a equação 6. Eu vou pegar a equação 5. Eu vou pegar essas duas, tacar na equação 4. E vou pegar tudo isso e tacar na equação 3. Beleza? Isso vai dar uma coisa que eu acho muito linda e que me alegra muito. Então, Professor, diga. isso aí já contabiliza se o fluido se deformar? Já, totalmente, velho. Isso que é o mais incrível, assim. Porque o tensor de tensões de Navier-Stokes, ele tem um termo que computa justamente as tensões vinculadas a essa compressibilidade do material, que vai levar a uma manifestação particular das tensões na superfície do fluido. Então isso computa... Quando você... É porque, por enquanto, eu não falei quem é o sigma, né? Então isso aqui se aplica para o meio contínuo. Quando eu falar quem é o sigma, ele vai ser aplicado ou a um fluido escoando em regime compressível ou incompressível. Vai estar no sigma essa informação. Mas a princípio sim, isso aqui é geral. Isso aqui é tão geral que até agora eu nem falei que é fluido. Isso aqui é um material contínuo que se movimenta. E que está preso num campo de tensão. Pode ser inclusive um sólido. Pode ser um fluido magnético. Quem vai falar que é um material é a expressão matemática para o tensor de tensões, velho. Inclusive, isso vai ser tema do questionário 3, que eu vou mandar para vocês. Eu estou pensando agora em vários questionários para vocês fazerem em casa para ir complementando esses estudos. Vai ser legal pra caralho. Véio. Vocês vão ficar com um pouco de raiva de mim em algum momento. Caralho, esse cara passando muita coisa. Mas eu tenho fé de que se forem divertidos os questionários, vocês vão ficar com raiva dos seus outros professores por estarem atrapalhando vocês a se dedicarem a McFlun, que é mais legal. Né? Eu espero que a gente transcenda essa raiva nesses termos assim, saca? Bom, vou pegar 6, 5 e 4 e vou tacar em 3. Ah, essa aula é muito legal. Todas as aulas tinham que ser assim pra mim. Assim, só deduzir as coisas e falar de ciência é muito mais legal. Véio. Bom, aí eu vou ter o seguinte, velho. Do lado esquerdo, se não me engano, eu vou ter as forças, então eu vou ter uma integral no volume de controle de ρg dV. Aqui eu vou ter a força de superfície, uma integral na superfície de controle de N escalar sigma dA. Do lado direito eu vou ter uma integral no volume de controle da variação com relação ao tempo de ρv dV.
E aqui eu vou ter uma integral na superfície de controle de V, ρ, V, escalar N, D, A. Beleza? Aí você fala, porra, velho, e aí, velho? Vai chegar em algum lugar? Essa equação eu não estou gostando dela, essa equação 7, porque realmente é uma equação que você tem motivos para não gostar dela. Porque ela está comparando coisas que não tem que ser comparadas. Aqui tem uma integral de volume no primeiro termo, aqui uma de superfície, aqui uma de volume e aqui uma de superfície. Que bagunça! Está craudiado demais. Eu quero que todas as integrais aqui estejam sendo realizadas, sei lá, no volume ou na superfície, mas não nessa mistura. Então aqui eu vou usar o teorema da divergência, que é um recurso matemático que a gente usa para converter integrais de superfície em integrais de volume, muito usado em McFlu, em eletromagnetismo, em plasticidade, em mecânica dos meios contínuos, em todas as áreas da física que se preocupam em usar abordagens de campo e que estão sujeitas a um tratamento que envolva uma formulação integral e uma formulação diferencial. Então, vamos escrever isso daqui para não ficar muito coeso, né, para não ficar muito bagunçado, perdão. Então, a ideia é o seguinte, a equação 7, nesse momento, está uma bagunça. Ela mistura integrais de superfície com integrais de volume. E isso não é legal. Para nós, para a gente, ficar mais informal, seria muito interessante se pudéssemos comparar termos numa mesma equação calculados, aqui integrados, em cima de uma mesma referência geométrica. Para isso, vamos utilizar o teorema da divergência para tensores para converter essas integrais de superfície em integrais de volume. E aí, cara, começa a ficar cada vez mais claro pra gente, né? Porque mecânica dos fluidos exige um mínimo de base matemática, assim, né? É importante a gente ter uma noção matemática. E aí eu vou colocar aqui tipo as expressões do que seria esse teorema da divergência aplicado para tensores, porque no cálculo 3 você só viu essa versão para vetor. A gente não falava de tensor. Mas é muito parecido, tá? O teorema da divergência para tensores, a gente consegue inclusive deduzir ele da sua versão vetorial, ele vai chegar nas seguintes expressões. Essa integral de superfície de n escalar sigma dA, esse cara vai ser igual à integral, num volume de controle, do divergente, do tensor de tensões, dV, e a minha integral na superfície de controle. E aí aqui, ó, eu pus V, ρ, V, eu vou permutar a ordem do ρ com V, isso não muda nada porque o ρ é escalar, ele pode ficar onde ele quiser, né? O que eu não posso, velho, é fazer esse V escalar V, eu não posso pegar esse pontinho e colocar aqui. Ele apareceu aqui, vai ficar aqui. Agora o ρ aqui, que não tem pontinho, a escala pode ficar antes, depois do V, tanto faz. Então, só para ficar mais claro, eu vou escrever assim, ó, integral de ρVV escalar NdA. Esse cara vai ser integral no volume do divergente de ρVV dV. Esse VV aqui, que apareceu pela primeira vez, vamos chamar essa equação de 8, porque é importante. Isso aqui confunde muitos alunos, velho. Eu não quero que vocês fiquem confusos, não. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos. Então, esse VV que aparece aqui, a gente chama isso de diático. Esse cara é um tensor de segunda ordem. Enquanto V escalar V é um escalar, enquanto V vetorial V é um vetor, no caso um vetor zero, né? VV não é nem vetor e nem escalar, é um tensor. Esse diático, na verdade, se você fosse representá-lo matricialmente, esse cara seria Vx, Vx,
Vx, Vy, Vx, Vz, etc. Vz, Vz. Você teria as combinações de produtos das componentes escalares desses caras que poderiam ser alocadas matricialmente numa matriz 3x3 ou num tensor de segunda ordem. Em notação indicial, para aqueles que já viram alguma coisa sobre isso, esse cara seria VI, VJ, EI, EJ. É um tensor de segunda ordem, tá? É um diático, assim, que aparece nessa expressão. Agora, o div dele é um vetor. E fica claro você ver isso, assim, porque o div é um produto escalar de um vetor por um tensor de segunda ordem. Veja, aqui em cima eu fiz esse cálculo, peguei n escalar sigma, um vetor escalar um tensor. O que que deu? Deu um vetor aqui, ó, é x, é y, é z. Então o div desse diático, assim como o div de sigma, que é um tensor de segunda ordem, vai dar um vetor. Né? O produto escalar de um vetor por um tensor de segunda ordem é um vetor. Então, recomendo muito, velho, que assistam as minhas aulas sobre notação indicial. Isso vai clarear muito a cabeça de vocês para esses pequenos entendimentos de passos dedutivos, argumentativos que vão pintar em mecânica dos fluidos de um modo geral. Alguém tem alguma dúvida? Que eu ouvi alguém querendo falar, professor. Diga, Vitor. Eu tenho duas dúvidas na ideia agora. Porque, para mim, aqui aparece uma operação, então, eu estou multiplicando um vetor por outro vetor, porque não é nem produto escalar nem vetorial, eu estou multiplicando, então, e sempre vai aparecer um tensor quando eu faço isso, entre dois vetores iguais. Essa operação a gente chama de produto diático mesmo. Alguns livros usam uma notação para isso, se não me engano, um X aqui, ó. Mas eu prefiro não colocar nada assim, porque aí tem esse cara que é o diático, que é diferente desse cara que é o produto vetorial, que é diferente desse cara que é o produto escalar. Esse cara aqui vai dar um tensor de segunda ordem, esse cara vai dar um vetor, esse cara vai dar um escalar. É uma coisa nova esse cara, você não conhecia ele até agora, tá, Vitão? Assim, então, você não tem que saber quem ele é, você acabou de conhecer esse cara. Foi apresentado a ele. Bem-vindo, diático, prazer, Vitor diático. Né? Esse cara é um tensor de segunda ordem que vai ser alocado matricialmente dessa maneira e vai computar esses produtos das componentes escalares de dois vetores. Pode ser ele com ele mesmo, pode ser um vetor V com vetor B, mas quando tiver nada entre esses caras, não tiver um pontinho nem um xizinho, é porque não é nem produto escalar e nem produto vetorial, é um diático. Esse cara realmente é um tensor de segunda ordem, tá? Outra dúvida, professor. O divergente, ele reduz a ordem da minha grandeza em uma ordem tensorial, né? Isso. E tipo, o gradiente, ele diz... ele aumenta. As taxas de variação... Oi? Também? O gradiente, ele aumenta. O div reduz, o gradiente aumenta. Então, o gradiente de um tensor de segunda ordem é um tensor de terceira ordem? Exatamente, senhor. Ixi Maria, aí fudeu. Eu vou te falar, velho, que naquela aula que eu gravei, que chama assim, Deduzindo Navier-Stokes, de verdade, eu pus o de verdade porque ninguém faz isso na graduação, eu não vejo isso muito. Eu vejo que nego dá um migué para os alunos de engenharia, eu não sei, cara, por que fazem isso, tá? Mas eu não gosto de dar migué. Eu gosto de pelo menos mostrar que existe uma dedução que parte da lei da viscosidade de Newton e chega em Navier-Stokes. Só que para fazer isso, você tem que usar um tensor viscosidade de quarta ordem, como um recurso de generalização matemática de uma relação de conexão entre dois tensores de segunda ordem. E aí, cara, um tensor viscosidade de quarta ordem, ele tem 81 termos, porque é 3 elevado à quarta. É claro que isso não existe, isso é uma abstração que a gente usa como recurso num processo dedutivo. Mas o mais bizarro e incrível é que no final a gente chega num tensor de Navier-Stokes real, que quando aplicado à equação de Cauchy, funciona para descrever os nossos escoamentos de verdade. Claro que a gente vai usando hipóteses restritivas para sair desse cara de quarta ordem e ir simplificando. Mas assim, tensores de terceira ordem, quarta ordem, eles aparecem direto aqui na mecânica dos fluidos, em processos dedutivos, tá? Como você falou, Ixi Maria. Né? Eu acho que é uma manifestação legítima, assim, quando você vê isso pela primeira vez. Mas fato é que eu vou ter aqui a equação 8, que vão ser equações que vão relacionar integrais de superfície com integrais de volume. E eu vou usar isso na equação 7. Essa aula é muito legal, velho. Eu fico muito feliz dando ela, velho. Ai, ai. Toda aula tinha que ser assim pra mim, velho.
Eu tenho preguiça de falar das coisas muito básicas às vezes. Diga, velho, Matheus. Isso não é uma multiplicação, então, porque não daria pela ordem dos vetores. Né? Isso é um produto diático, isso é uma coisa própria, tem um nome próprio. Isso é isso, sacou? Você pode ter, cara, e é louco, você pode ter, por exemplo, isso com vários vetores. Por exemplo, você pegar assim, ó. Cadê? Sei lá, A, B, C. Isso daqui, velho, é um tensor de terceira ordem. Em notação indicial, esse cara vai ser AI, BJ, CK, EI, EJ, EK. Cara, eu não sei, velho. Eu acho que a gente tinha que ter um curso, ou pelo menos um mini curso, de mecânica dos meios contínuos antes de McFlu. Só de álgebra tensorial. Porque é mais fácil do que parece isso. Não é difícil, saca? Eu vou dar aqui um mudo, porque tá muito barulho aqui agora. Só um segundo, velho. Pronto, deixa eu... Continuou barulho, cara. Hoje esses militares estão realmente querendo atrapalhar gente séria, que tá aqui querendo ter aula, estudar, aprender as coisas. Posso fazer outra pergunta? Claro, Matheus, fica à vontade, velho. Eu queria saber como é que esse diálogo surgiu, porque a gente tinha, por exemplo, V, uma multiplicação de V por Rho. A gente só mudou a ordem e como é que surgiu esse diálogo? Ele já estava aqui já. É porque o Rho é um número, tanto faz onde eu coloco ele. Ele sempre esteve ali. A questão é que ele fica mais claro, mais evidenciado. Porque olha só que interessante. Você repara aqui, velho, que eu tenho aqui, um pouquinho, um parênteses, fica mais fácil. Eu tenho alguma coisa escalar n. E essa alguma coisa escalar n está numa equação que é vetorial, que é ρg, isso aqui é um vetor. Então, essa alguma coisa escalar n, para que seja vetor, essa alguma coisa tem que ser um tensor mesmo. Então já sempre esteve aqui esse tensor, só que escondido. Né? Aí quando apareceu aqui um sigma, que é um tensor, ficou mais claro. Caralho, n escalar sigma. Aqui também tem um tensor. Né? Só que estava ali escondidinho. Se eu tacar 8 em 7, olha o que vai acontecer aqui legal, velho. Professor, Diga. isso parece muito com a derivada material, o lado direito da equação. Ou é só impressão? Cara, parece muito, você tem toda a razão, mas tem mais coisa do que a derivada material aqui dentro escondida. Isso aqui tudo, eu vou inclusive ver se eu faço isso na próxima aula ou passo um exercício. Eu posso fazer na próxima aula. A derivada material está aqui dentro escondida, ela vai aparecer. Só que tem outras coisas além dela. Essas outras coisas que tem além dela, elas vão dar zero. Porque essas outras coisas vão ser a própria equação da continuidade, que eu deduzi na última aula. Então aqui dentro, escondido, tem a equação da continuidade e tem a derivada material. Sacou? Bela observação, Luiz. Você tá um cara perspicaz hoje. É isso mesmo. Tá aqui dentro escondido essa derivada material. Então curte só, velho. O que vai acontecer com 8 em 7? Eu vou ter aqui a integral no volume de controle. Primeiro termo, gravidade. Agora, esse n escalar sigma, eu apliquei o teorema da divergência. Esse cara virou o divergente de sigma. dv. Yes. Aqui eu vou ter, velho, o primeiro termo, que era a derivada com relação ao tempo de ρ v dv. E aqui eu vou ter a integral agora num volume de controle do divergente desse diático ρ v v dv. Agora eu estou muito feliz, porque todo mundo aqui está sendo integrado no mesmo lugar, tudo em volume. E então, a soma das integrais é a mesma coisa que a integral da soma. Eu posso pegar todo mundo e meter numa única integral. Concordam? Então daqui, vamos chamar de 9, que a gente vai ter. Essa aula eu me empolgo, ela fica um pouco mais longa, mas enfim, foda-se, velho. Então já estou acabando já. De 9, o que eu vou ter é uma integral em volume dos seguintes termos. Eu vou passar para lá os termos da gravidade e tal, para organizá-lo de uma maneira mais interessante para mim.
D, dt, de ρ v, mais o div, de ρ v, menos ρg, menos o div de sigma, integrado em dv igual a zero. Então eu tenho uma integral de um monte de cara num volume, e isso é zero. Lembrem da última aula, do teorema da localização, daquele argumento de que esse cara é um meio contínuo, eu não posso ter aqui positivo, negativo, descontinuidade. Então a forma mais fácil dessa combinação complexa de termos ser integrada num volume contínuo da zero é essa combinação sendo zero em todos os pontos desse volume. Né? Então, usando esse argumento, que a gente chama de teorema da localização, vou até pôr aqui teorema da localização. Esse teorema, se não me engano, é uma consequência da regra de Leibniz, do cálculo mesmo. Eu chego nessa equação aqui, ó. ddt de ρv mais div. Cara, hoje tá foda essa barulheira, velho. Ai, ai. E essa equação linda, maravilhosa. Isso aqui já é a equação de Cauchy. Só que escrita numa versão não muito familiar ainda, não muito comum, mas é uma versão que é usada principalmente em programas computacionais que usam abordagens de discretização espacial de volumes finitos. Essa equação a gente chama de versão convectiva da equação de Cauchy. Também não deixa de ser um princípio de balanço de momento linear expresso numa versão diferencial. Também não deixa de ser a equação do movimento para um meio contínuo. Né? Isso aqui é uma derivação lógica da segunda lei de Newton aplicada a campos. Isso daqui vale para fluidos e sólidos. O material passa a ser especificado quando inserimos uma equação constitutiva para o tensor de tensões. Se utilizarmos a equação constitutiva que culmina no tensor de tensões de Navier-Stokes, essa equação passa a descrever o comportamento do campo de velocidade e pressão de um fluido newtoniano viscoso compressivo. Bom, é isso, velho. Navier-Stokes. Na aula que vem, eu vou tentar pegar essa equação e mostrar uma outra versão dela, que é a versão mais familiar, que vai aparecer aqui a derivada material no lado esquerdo e tal, e vai ser bem legal. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Ufa, deu para entender isso daqui, velho? Eu tenho aqui as versões diferenciais e integral, que é a equação 3, do princípio de balanço de momento linear. E aí, a aula que vem eu vou falar um pouco mais ainda sobre essa versão diferencial e, de repente, até usar a versão integral para resolver um problema prático de McFlu. A ênfase em McFlu vai ser a versão integral. Mas eu quis apresentar aqui a versão diferencial porque ela é histórica, ela é importante, assim, né? E ela vai ser extensivamente discutida, interpretada, rededuzida em McFlu 2 também. Enfim, tudo aqui é mecânica dos fluidos. Então, assim, galera do YouTube, obrigado pela companhia na aula de hoje. Espero que tenham entendido esse assunto, que é incrível, fascinante, muito importante.
A gente se vê na próxima aula, eu vou aqui encerrar a gravação.